Então vamos lá, vamos começar a brincar com esse negócio aí de fazer as nossas aplicações conversarem com banco de dados. Então, para isso a gente precisa de um banco de dados, né? E aí agora, então a gente se apega aos conhecimentos que o professor Wagner passou para vocês, né, em banco de dados. Mas por enquanto, então a gente vai, para facilitar a nossa vida, nós vamos utilizar SQLite, tá? E aí nós temos algumas formas de manter esse banco de dados, né? De criar esse banco de dados e manter ele. Nós podemos fazer tudo por linha de comando, né? Ou então tanto o Windows quanto o Linux tem aplicativos para você manter o banco de dados SQLite por linha de comando. Nós podemos fazer de forma programática, então criar as tabelas e todas as relações através do nosso programa. Nós vamos dar uma olhada em como fazer isso. E nós também temos a possibilidade de utilizar uma interface, um recurso adicional para nos auxiliar, né? Então, dentre essas interfaces, desses programas auxiliares, nós temos o SQLite Studio, né? Então é um programa open source, gratuito, multiplataforma, roda no Windows, no Linux, no Mac, né? Vocês podem achar ele então através desse link aqui, ó, sqlitestudio.pl, tá? E fazer o download, beleza? Então no caso do Linux eu já baixei aqui e descompactei, e ele vai ter aqui um executável. E aí ponto barra SQLite Studio. Então aqui você vai ter um gerenciador, né, ou a interface para um gerenciador de banco de dados bem simples, mas muito funcional. Então, como é que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, o SQLite ele é um arquivo, né? Esse arquivo pode estar em qualquer lugar do seu sistema de arquivos, né? Em qualquer pasta, desde que seja acessível pela sua aplicação. O que é o recomendável? Então que ele esteja na pasta do seu projeto. Para quê? Porque para onde vai ser mais fácil a sua aplicação acessar, beleza? Então vamos lá. Vamos pelo SQLite Studio, como é que a gente cria então esse banco de dados, né? Você vai vir aqui, ó, database, add database, tá? Aqui você vai ter duas opções, né? O tipo aqui pode manter em SQLite 3. E aí você tem duas opções aqui. Um maisinho de adicionar, então você está criando um banco de dados do zero, ou você está abrindo um banco de dados já existente. No nosso caso aqui, nós vamos abrir um banco de criar um banco de dados. Então, clicando mais, e eu vou lá no meu na raiz do meu projeto. Então, eu vou criar aqui o meu banco de dados chamado sanduíche.sqlite. Precisa do SQLite? Não necessariamente, você não precisa colocar a extensão, mas é legal colocar, porque aí você identifica o tipo de arquivo e fica mais fácil você bater o olho e já saber que aquele é o seu arquivo de banco. Clique em Save, né? Aqui é o nome que vai aparecer nessa lista de banco de dados. Você pode colocar sanduíche, ou, enfim, o que você quiser. Test Connection, então ele tá ok. Dá um ok. Bom, aparentemente não aconteceu nada aqui, né? Ele criou o arquivo. Se a gente for dar uma olhada lá no projeto, no IntelliJ, vocês vão ver que tem aqui, ó, apareceu aqui o banco de dados sanduíche.sqlite. Então, o nosso banco de dados já está criado, apesar de estar vazio. Olha só, aí como é que a gente vai começar a manipular esse banco de dados? Nós vamos fazer da seguinte forma. 2 cliques, ele vai então conectar esse banco de dados, né? Então agora nós temos uma conexão aberta. E aqui ele vai te mostrar algumas coisas, né? Tables e views. Vamos criar aqui a primeira tabela que a gente vai começar a manipular no nosso projeto sanduíche, que vai ser a tabela de ingredientes, ok? Então, botão direito em cima do Tables, Create Table. Ele vai te trazer essa interface aqui para criação da tabela.
E aqui você vai colocar a tabela, o nome da tabela, ingredientes, ok? Beleza? Agora a gente vai colocar as colunas dessa tabela. E aqui as colunas elas vão ser semelhantes, né, aos dados que você tem lá no diagrama de classe. A gente vai ver que nem sempre, né, existe uma relação unívoca de uma classe tem uma tabela. Às vezes você pode ter uma classe trazer dados de várias tabelas, né? Nem sempre tem essa relação unívoca. No caso aqui do ingrediente, sim, é unívoco, né? Então, ou seja, você vai ter uma classe ingrediente lá na sua aplicação e você vai ter essa mesma tabela representando os dados dos ingredientes armazenados. Então, 2 cliques nessa área aqui em branco, né? E aí vamos criar a primeira coluna, que seria o ID, né? A nossa chave primária. Integer é o tipo de dados. Seleciona aqui Primary Key e clique em Configure Auto-Incremente. Isso aqui, então, vai informar para o banco de dados que ele vai gerenciar, né? Ele vai fazer o auto-incremento da chave. A gente não precisa se preocupar na hora da inserção, beleza? Aí nós também temos no ingrediente o nome, que vai ser aqui um varchar. Você pode colocar o tamanho dele, 255, vou marcar ele como not null. A descrição, novamente, vai ser um varchar, né? E também vou colocar aqui 255, também not null. E por fim, o valor. E no caso aqui vai ser um double, tá? Not null também. Feito isso, então nós definimos a estrutura da tabela. Veja que é bem simples, né? A gente fazer isso. Se você quiser olhar a DDL, né? A Data Description Language, tá aqui, ó, né? Então você pode utilizar isso aqui e a gente vai fazer isso daqui a pouco para criar uma tabela de forma programática, tá? Então, feito isso, você vai commitar. Então, vem aqui, clica no verdinho e dá um OK. Então, agora você tem a tabela ingredientes criada, né? E aí, aqui você pode crescer o seu banco de dados, né? Indefinidamente. É importante ver que o banco de dados, né? O SQLite, ele possui algumas particularidades, né? Então, não é... algumas questões da linguagem, elas são restritas, mas o padrão ANSI, né? Vai funcionar aqui sem problema algum. Beleza? Então, temos aqui a tabela ingredientes criada. Depois, para a criação das outras, eu vou mostrar como fazer outras formas. Beleza? Então, inclusive, né, você tem todo aqui um editor de SQL que você consegue manipular esse banco. Então, você vem aqui, ó, Tools, Open SQL Editor, e aí a gente pode fazer um insert aqui, né? Então, tá aqui, fiz uma query, né? E aí posso executar. Tá? Então, a query foi finalizada, uma linha foi afetada, né? Bom, como é que a gente pode ver se isso funcionou mesmo? Faz um select, né? Executar, tá aqui, então o tomate, né? Ele funcionou. Veja que o ID, né? Ele gerou, a gente não passou o ID, ele é auto-incremento e tá armazenado. Uma outra forma também de você ver os dados é aqui, né? Então, 2 cliques na tabela, Data, você vem aqui, né? E pode manipular ou ver os dados. Se você colocar aqui no maisinho, ele permite você inserir, né? Então, olha só, tomate, R$1. Daí dá um commit aqui. Então, foi 2 aqui porque eu já tinha já tinha criado anteriormente, né? Então ele mantém o 2. Tranquilo? Então aqui esse é o SQLite Studio. Dica super importante, pessoal. Essa é algo recorrente, né?
A gente fala e sempre acontece. Então, e possivelmente vai acontecer com vocês também. Então, qual que é um grande problema? Como o SQLite é um arquivo, o banco é um arquivo, às vezes você pode se perder onde é que você armazenou esse arquivo. E aí começa o desespero. Por quê? Você tá lá na sua aplicação, faz a inserção, o teste, né? Rodou. Aí você vem aqui no SQLite Studio, não tá. E aí você se perde. Fala, como, né? Então, essa é uma dica e é algo que quando eu tô em sala, né? Eu bato o olho e a gente já verifica. A primeira coisa que verifica: o endereço do arquivo. Onde é que você armazenou o arquivo, tá? Cuide com isso. Por quê? O banco de dados SQLite, ele é um arquivo. Então, o nome importa, né? A extensão, se ele é case sensitive, né? Então, tome esse cuidado, porque senão você vai sofrer. Uma dica, né? O que você pode fazer, né? Tá com dúvida? Algo tá estranho. Primeira coisa, vem aqui, ó, coloca o mouse em cima do nome do projeto, do nome do banco na árvore aqui e verifica qual que é a URI aqui, né? Qual que é o caminho aonde está armazenado o seu banco de dados. E aí você vai saber se é o banco de dados correto ou não. Então tome esse cuidado, pessoal. Eu reforço isso. Tome esse cuidado, porque vai acontecer, tá? Fiquem tranquilos. Não tô rogando praga, mas vai acontecer. Então bate o olho aqui, vem aqui e veja qual que é o caminho do banco que você está manipulando, tanto aqui no SQLite Studio quanto lá no seu projeto. Beleza? Então, essa é uma das formas de a gente criar banco de dados SQLite, tá? Com o SQLite Studio.